Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. João capítulo 8, versículos 1 a 11. É o texto que eu quero refletir com os irmãos essa noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo muito especial. Gostaria de trazer uma visão um pouco diferente desse texto para a gente refletir, para pensar, para crescer e para que a gente tenha aqui o que eu vou chamar de o Evangelho da vida, que é o que eu acho que Jesus mais mostra para nós nas Escrituras, o Evangelho da vida, e que às vezes, perigosamente, a gente, em nome de Jesus, pode trazer um outro Evangelho. Então, é bom que a gente veja o Evangelho da vida, que é esse que Jesus mostra para nós nesse texto. Amém, irmãos? Acharam? João capítulo 8, versículos 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo, e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então, os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Meus irmãos, como eu disse a vocês, eu vejo nesse texto o Evangelho da vida. E não há nada mais bonito do que o Evangelho da vida. Esse Evangelho que se prega e se liberta pessoas. Esse Evangelho que abre as portas, favorece o horizonte. É um Evangelho que facilita as trajetórias. Um Evangelho onde você pode chegar diminuído, destruído, e você sai recomposto, refeito, você sai preenchido. O sonho, eu acredito que posso usar essa expressão hoje, o sonho maior de toda a celestialidade seria que nossas igrejas, todas, também fossem lugares do Evangelho da vida. E, infelizmente não são. E essa mensagem, essa noite, ela tem esse quê profético. Não o profético abobalhado que só mostra o horizonte lindo, mas um profético que põe o dedo na ferida, acusa e faz doer. E eu queria que essa noite fosse uma noite para a gente sair daqui pensando seriamente se o que a gente prega e vive ainda pode ser chamado de Evangelho da vida. A palavra Evangelho tem um significado de boas notícias, coisa que o mundo precisa muito, não é? A gente hoje pode dizer muito bem o que significa boa notícia, porque eu tenho certeza plena que qualquer um aqui hoje já visualizou esse seu celular 1 milhão de vezes hoje na espera de uma notícia boa, não tem? Como a gente hoje sabe o que significa Evangelho? Evangelho é isso. É essa notícia boa no meio de um mundo que viralizou a maldade. Esse texto que nós lemos, e eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta aí, porque eu quero brincar com esse texto aqui essa noite, traz algo que é terrível para a nossa vivência como igreja. Traz de um lado Jesus ministrando o Evangelho da vida, e do outro uma religião estabilizada, instituída, ministrando o Evangelho de morte. Traz o templo, que era para ser o lugar da graça, transformado no lugar da não graça, ou numa palavra feia, mas necessária agora, desgraça. Traz de um lado uma mulher exposta, fragilizada, vulnerabilizada, e do outro lado uma casta, e a melhor palavra que eu poderia colocar, de gente com requintes teológicos e rapidez para matar.
Neste caso do texto, graças a Deus, Deus sempre esteve com a minoria, e aqui ele estava de novo. Jesus e a mulher, e imperou a vida. Tomara que aqui hoje volte a imperar a vida. O evangelho da vida precisa ser pregado, vivido e cantado por nós. Amém, irmãos? Esse texto tem uma série de pequenos detalhes que eu gostaria de captar a sua atenção neles, para a gente lapidar as coisas aqui essa noite. Olha que coisa interessante. Logo no primeiro verso que eu li, o verso 8, ele tem um mas, o que indica que há uma continuidade do processo, e vem lá o capítulo 7, Jesus conversando, aquela coisa da festa, e de repente cada um foi para a sua casa, que é um versículo que até vira brincadeira entre nós, né? Faz parte do piadismo gospel, cada um foi para a sua casa. E é interessante o pontuar de João, cada um vai para a sua casa e Jesus não. Ele vai para o Monte das Oliveiras, ele meio que sente que no outro dia vai enfrentar uma barra pesadíssima, no outro dia vai enfrentar a religião do establishment religioso, no outro dia vai enfrentar os homens que vêm para o templo não com a Bíblia, mas com as pedras, no outro dia vai ter que enfrentar a fúria, o olhar que raciocina em termos de morte, no outro dia vai ter que enfrentar a coisa que Jesus mais enfrentou e graças a Deus venceu em todo o seu tempo aqui, religiosos com sangue nos olhos, com um tara por matar. Então Jesus, antes de ir para casa, vai para o monte, para limpar a percepção, para ficar num tempo a sós, para conversar com Deus. Irmãos, olha que coisa tremenda. No evangelho da vida, a oração não é a que legitima o crime e a maldade. No evangelho da vida, a oração prepara a gente para enfrentar a malignidade e colocar a vida no seu lugar. É o que Jesus faz aqui, ó. É interessante, ele vai para o Monte das Oliveiras, ele vai limpar a percepção, ele vai ficar sozinho, vai fortalecer-se espiritualmente para enfrentar o que viria, a religião que gosta de matar. Agora olha no versículo 2, de manhã cedo, o que indica aqui que ele passa a noite lá no Monte das Oliveiras. De manhã cedo ele voltou, e o termo de João, eu gosto de João por causa disso. João é extremamente detalhista, ele trabalha, lapida as palavras, até porque era poeta e tem essa capacidade de repensar muito bem o vernáculo, o verbo. Então ele vem e coloca assim, ó, de manhã ele voltou ao templo, faz questão de colocar a ideia do templo. Ele voltou ao templo, desce do monte e vai para o templo. Está aí o tipo de itinerário que a gente deveria fazer se prega o evangelho da vida. Geralmente a gente faz o inverso, a gente sai do templo e vai para o monte, e quando desce do monte, desce chato, achando que ninguém é mais santo que a gente. Jesus é o inverso, vai primeiro para o monte, depois para o templo. É interessante isso. Ele vive uma outra agenda. A agenda de Jesus não é de olhar de cima, como quem desce do monte para pairar sobre os outros, mas de olhar no nível das pessoas, de conversar com elas. Ele vai para o templo, olha o que diz o verso 2, tem uma coisa interessante. Ó. Todo o povo foi ao encontro dele, e Jesus, sentando-se à postura dos mestres da época, passou a ensiná-los. Aqui é perfeito. Jesus vem, percepção da oração lá no monte, ele desce e vai para o templo, a ritualística do templo, e lá no templo, discipulado, ensino, que é o que Jesus faz. Completamente diferente de muito do que se impera hoje. Jesus não vai para o monte para alimentar uma veia esotérica, misticista e mirabolante. Ele não desce maluco, ele desce mestre, passa a ensinar. Entra no templo, senta e ensina. Agora olha o versículo 3. Então os escribas e fariseus, gente que também era para ensinar, gente que pensava na época, gente que sabia ler, gente que tinha a autoridade, a legitimação religiosa e teológica do momento. Gente a quem você sentaria para ouvir. Os escribas e os mestres da lei. Olha que interessante, os fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Aí eu lembro aos irmãos, onde Jesus estava? No templo, está no texto aí, ele está dentro do templo. E os escribas e fariseus é quem levam a mulher até ele. Agora olha para mim, o que nós estamos vendo aqui é o anti-evangelismo. Qualquer pessoa que hoje que for evangelizar e trazer alguém para o templo aqui hoje, eu tenho certeza, me corrija se eu estiver errado, a pessoa vai evangelizar, vai trazer alguém para cá esperando que a vida dela melhore, sim ou não? Eu vou levar para a igreja porque você vai crescer, eu vou levar porque lá vai ter uma palavra que vai mexer no seu coração, eu vou levar porque o louvor vai falar com você, vai quebrar essa barreira que às vezes entra na gente, vai lá, vamos comigo. É assim ou não é que a gente evangeliza? Neste texto nós temos um anti-evangelho. Nós temos escribas e fariseus que levam alguém para ser morto, levam alguém para assistir com requintes religiosos e desculpas teológicas a morte de uma mulher. Você tem aqui tudo junto, você tem machismo, misoginia, ódio, você tem tudo isso com requinte de religião. Gente que entra na igreja para matar o vulnerável, gente que pisa na goela de quem já está morrendo. É esse tipo de antirreligião que a gente vê no texto. Por incrível que pareça, em pleno texto de João, a gente tem uma espécie de curso avançado do que é o anti-evangelismo.
quando você traz alguém para ser morto, não para viver. Graças a Deus que levaram ela até Jesus. Ainda bem que Jesus ainda é aquele que mesmo quando a gente traz a pessoa pela tortuosidade da maldade, Ele consegue transformar isso em graça, Ele consegue transformar isso em evangelho de vida. Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda chama gente para colocar a vida no lugar da morte. Essa é a verdade. Esse texto, o verso 3, tem requintes de perversidade. Dá uma olhada nisso. Trouxeram os escribas e fariseus. Notem que eu acho interessante que João pontua a questão de que está no plural. É um monte de gente. Os escribas e fariseus, ele faz questão de colocar um contraste. Muitos contra uma. Esse contraste Lucas coloca na ideia, na mentalidade do gadareno. Muitos em um. Ou seja, as mesmas possessões. É o texto dizendo para mim e para você que esse povo é endemoniado, diabólico, monstruoso. Tem cara de crente, jeito de crente, rótulos de crente, até as categorias de crente, mas são diabólicos, porque todo aquele que serve à morte não serve a Cristo. Todo aquele que replica discursos de ódio, de violência, de sangue, não é de Jesus. Está dando para entender? E eu sei que é assustador, ainda vai piorar, segura aí, olha que interessante, versículo 3. Os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada, e a ideia de apanhar aqui no texto grego, é mesmo quase que de um rapto, de um sequestro, de pegar sem dar a ela qualquer, vamos dizer, qualquer tempo para se defender, é uma violência, e levam, arrancam a mulher, e olha que interessante, apanhada em adultério e pondo, olha o detalhe de João, pondo-a no meio de todos. Quando você vai lá em Marcos capítulo 3, é interessante que Jesus está na sinagoga num sábado, e tem um homem com a mão ressequida, mirrada, e esse homem está colocado lá no canto, porque os fariseus olham para ele e pensam, é um homem todo tortuoso, numa sociedade agrária que usa as mãos para trabalhar, esse daí não tem como usar, porque a mão é toda mirrada, portanto esse homem é um eterno condenado aos bolsas famílias da vida, ao assistencialismo do governo, é alguém que suja a nossa imagem, mas é homem, então deixa ele aí, mas deixa no canto. Aí Jesus pega ele e traz para o meio, antes de curar, que é para expor na cara de todo mundo a tortuosidade de qualquer um. Só que aqui é o contrário, aqui eles já colocam ela no meio, porque dá um certo prazer maligno de ver uma mulher como essa, fragilizada, exposta, vulnerável, detonada, aquele prazer sádico que dá de ver alguém ser destruído. Se esse pequeno prazer aconteceu em algum momento na sua vida, agora é a hora de pedir perdão a Jesus. Porque o evangelho da vida não pode sentir prazer com ninguém exposto, vulnerável, destruído. O evangelho da vida tem que sentir prazer quando alguém levanta, quando ele é vivo, quando ele é sarado, quando ele tem testemunho para contar, quando as máscaras caem, quando a ferida sara. Esse é o evangelho da vida. Ele não titubeia quando alguém está no chão, ele levanta aquele. Vai para cima, não para destruir. Ele não apaga o pavio que fumega. Olha que coisa tremenda. Dá uma olhada no versículo 4. Interessante que eles chegam até Jesus, e eu queria que você pensasse comigo aqui, construísse a imagem. Eles pegam essa mulher no flagrante ato de adultério, se é no flagrante, pegou na hora, ninguém sabe até hoje onde foi parar o homem da história, eu tenho a sensação de que era um deles, até porque Jesus vai depois meio que escancarar esse negócio aqui, mas a sensação é essa, de que era um deles, já que é um deles, aí ele tem toda aquela lógica de passar pano, esconder, deixar para lá. Então eles pegam só a mulher e levam ela. Agora, como é que eles sabiam onde ela estava? Por que não levaram o homem? Tudo para mim tem o cheiro da coisa montada, do flagrante montado, do teatro da miséria, aquela coisa de mostrar a mulher pecadora, exposta. Esse machismo imbecilizante vem desde muito tempo. Agora, olha que coisa impressionante. Dá uma olhada comigo, acompanhe comigo e fique irado comigo. Olha o versículo 4. Disseram-lhe, mestre, a postura religiosa de quem arrota conceitos, de quem se aproxima de Deus achando que porque a gente melhora no discurso, a gente melhora no caráter. É gente que impõe uma narrativa para dizer que é bom. Sabe quem são esses aqui do texto? São aqueles que matam você na língua, que matam você até na faca, mas põe um adesivo no carro. Gente de bem. Vou fazer uma pausa aqui para fazer um clamor. Que Deus nos livre das ruindades caladas, dos ódios que sabem sorrir. Que Deus te livre da falsidade que abraça e empurra a faca nas costas até o talo. Que Deus te livre hoje do famoso homem e mulher de bem, mas que deixa uma carcaça por cada lugar que passa. Que Deus te livre de gente que guarda esqueletos nos armários. Que Deus te livre dos falsos de terno e gravata. Que Deus te livre de um evangelho que fala de morte, mas que não consegue ser feliz com a vida. Que Deus coloque entre nós hoje uma chama de
de vida tão extraordinária, que qualquer pessoa que passar por nós, seja vivo, cabeça erguida, livre. Olha a postura, mestre, escuta uma coisa aqui, ó. Na Bíblia, geralmente no Novo Testamento, quando alguém vem com essa ideia de mestre para Jesus, ele geralmente está errado, pode observar, é interessante isso, porque a lógica geralmente é, eu quero segui-lo como mestre, mas não como Senhor. Como Senhor ele exige demais, como mestre é só uma troca de ideia, eu posso perguntar, ele responde, é uma lógica filosófica, não é uma coisa imposta do servir. Então muita gente quer servir a Jesus ainda hoje como mestre, mas não como Senhor, porque andar com Jesus como Senhor significa andar nas mesmas trilhas que Ele, pegar as mesmas pessoas que Ele, abraçar e amar as mesmas pessoas que Ele, proteger as mesmas pessoas que Ele. Então é mais fácil segui-lo como Senhor, como mestre, perdão, do que como Senhor, porque como mestre é mais fácil, a gente tem a sensação de estar só numa aula, e numa aula que eu posso levantar e sair a hora que eu quiser, ou numa aula que eu tenho a ideia de que eu posso, quem sabe, dialogar com ele no mesmo nível. Aqui não. Olha que coisa interessante no versículo 4. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A ideia, a gente pegou na hora, Senhor, e como a gente gostou disso? A gente sabia o lugar, a gente marcou, a gente investigou, a gente gastou um tempo, a gente sabia, a gente policiou a vida dela, a gente queria isso, até porque a gente adestrou o momento, para que o momento chegasse no ápice. O ápice é a gente mirando. Eu tenho a sensação que nesse texto aqui, já tinha gente com a pedra na mão mirando. E quem já foi em Israel sabe que não falta pedra para matar, o solo é rochoso, se você dá uma cavadinha, sobe um monte de pedra. E você quer ver uma coisa? Geralmente, quando a gente quer pisar em alguém, humilhar alguém, matar alguém, a gente descobre uma infinidade de formas de fazer o mal. A agenda do mal sempre é maior do que a do bem. Você já percebeu que quando você pode fazer uma coisa boa para alguém 1 milhão de vezes e ela sequer te agradece? Experimenta fazer metade de uma ruim, ela nunca mais esquece. Porque o ódio tem mais memória que o amor. Nós estamos vivendo essa geração. Agora acompanhe comigo, olha que coisa interessante, versículo 4, ó, foi pega no flagrante ato de adultério. Aí eles vêm agora, eu acho interessante isso aqui, ó, tem tipo uma espécie de julgamento, aqui, eles são os promotores, estão acusando e tudo mais, e eles vêm agora com requintes mesmo de jurídico. Olha o que eles dizem aqui ó, no versículo 5, na lei, aí buscam a base religiosa da maldade, a base religiosa do ódio, a base religiosa da fúria, a base religiosa da violência simbólica. Olha o que eles estão dizendo, na lei, Moisés, eles colocam o texto e o autor, na lei, Moisés, olha que incrível, nos ordena. Interessante que lá Moisés também ordenou, não matarás, mas isso ninguém lembra. Não é? Moisés também não tinha ordenado, não cobiçarás a mulher do próximo? Mas isso ninguém lembra. Porque aqui existe uma seletividade arbitrária, esse texto aqui serve, aquele outro não. É a malandragem hermenêutica gospel que ainda insiste em ficar nos nossos quintais. Ainda tem gente que em nome das hermenêuticas malandras, hermenêuticas de serpente, driblam verdades para ver se se afirmam nos seus discursos. O texto traz isso aqui, olha como essa maldade é escancarada. Escuta uma coisa aqui, ó. Olha o que diz. Na lei Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Senhor, está tudo feito aqui, a gente achou a mulher no meio do pecado, a gente está aqui, a gente é crente, está no templo, o Senhor está aqui, é mestre, tem pedra, tem gente, a gente acaba com isso rápido e continua o discurso, Senhor, a gente nem interrompe a tua mensagem, antes do final do seu sermão a gente mata a mulher e tira daqui, é lindo, Senhor. Olha que coisa terrível. E tu, o que dizes? Aí o versículo 6, para mim, eu sou poeta, eu acredito que a poesia, ela permeia todo o modus operandi de Jesus. Jesus é extremamente poético no ser e no viver. Olha o que Jesus faz no versículo 6. Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus está no alvo também. A ideia é assim, ó, nós queremos matar ela e silenciar você. Nós queremos acabar com a vida dela e com o teu discurso, porque nós não suportamos os dois. Não suportamos uma mulher que tem sede de amor e não suportamos um Deus que fala a favor dela. É difícil gostar desse tipo de gente. Até hoje a gente não gosta, irmão. Quer ver? Olha que interessante. Ó. Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. A escrita mais efêmera que existe. Quem escreve no chão não está nem um pouco interessado se vão publicar. Jesus não quer saber se isso vai ser colocado na Folha da Palestina no dia seguinte. Jesus não está mandando uma nota para o jornal, Jesus não está escrevendo um tratado teológico, não está defendendo tese.
que Jesus está fazendo é simplesmente a arte da criatividade, a mais tremenda que existe até hoje. Relapso e relance da semelhança de Deus em nós. É arte pura. É Jesus dizendo para ele: vocês não sabem ideia de que teatro ridículo estão fazendo. Jesus abaixa e começa a escrever no chão. Irmãos, eu sou escritor, tudo que eu mais queria na vida é que Jesus tivesse escrito algum texto para eu me basear no modo dele escrever, e ele não fez. Mas ele resolveu colocar o dedo no chão para escrever uma nova história no pó, porque é só do pó que a gente veio, é para o pó que a gente volta, e só Deus, que foi capaz do pó fazer um homem, é capaz de no pó escrever uma história de vida. Se o evangelho da vida estiver lá, no chão ele é capaz de escrever uma nova história. Até hoje funciona o que Jesus fez, porque até hoje a gente está olhando para o chão. Fala assim, não. Quantas vezes você não já pensou assim, ó, o que será que Jesus escreveu lá? Já pensou isso alguma vez? Já teve até tese de mestrado, doutorado, sobre o que foi que Jesus escreveu. Cineasta chegou a lançar um filme onde Jesus escrevia os pecados, e as pessoas lendo os pecados se afastavam numa licença poética do texto. Só que não tem nada a ver com isso, até porque se Jesus quisesse que a gente lesse, ele teria cravado de uma outra forma, mandado João escrever. Simplesmente ele está escrevendo, acredito que brincando com as palavras. Os judeus têm muito isso com as palavras. Ou seja, quanto mais eles olham para o chão para saber o que é que Jesus escreveu, menos olham para a mulher. Jesus já começa libertando a mulher dos olhares maldosos de todo mundo. É a primeira vez que ela está em cena, mas ninguém mais está olhando para ela. Todo mundo olhando para o chão. É Jesus dizendo: sabe esse pó que eu estou escrevendo aqui? Do mesmo pó vocês vieram. Todos têm a mesma história, todos têm a mesma marca, pecador. E eu estou aqui hoje para trazer a todos a mesma vida. Olhem para o chão. Ninguém foi chamado para olhar acusativamente para ninguém. É como se Jesus estivesse dizendo para nós hoje: não precisa olhar com orgulho altivo para ninguém, porque você não sabe o que Deus está fazendo na história do outro. Você não faz ideia do que Deus está fazendo agora na história dessa mulher ao seu lado aqui. Portanto, ninguém pode olhar para o outro de cima. A gente tem que olhar juntos para cima, para saber que é de lá que vem a nossa vitória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora olha o versículo 7. Mas como insistiam em perguntar, Jesus ergueu-se. Imagina essa cena comigo aqui, ó. Sempre tem a teimosia. Jesus faz isso, é belo, é extraordinário. Eu tenho certeza que eles entenderam o ato, mas eles queriam uma palavra de Jesus, queriam fazer um checkmate ideológico e narrativo em Jesus. Queriam mais ou menos o seguinte: se ele falar apedrejem ela, como diz a lei, ele não pode mais dizer eu sou o caminho, verdade e vida, ele não pode mais pregar sobre a vida de ninguém. Agora, se ele também falar para não apedrejar, ele pode morrer junto, porque está indo contra a lei de Moisés. A gente acaba com esse problema de uma vez. Hoje é o dia. Então eles insistem na pergunta. Agora olha que interessante. Você está dentro do templo e já tem um anti-evangelismo, porque você levou uma mulher para ser morta e não para ser salva. Agora você tem uma anti-pregação, porque você quer que o outro fale para, a partir do que ele falar, condená-lo. É a anti-pregação. Ou seja, o texto está mostrando como a gente consegue ser anti-Deus dentro do templo. É por isso que, às vezes, na caricatura do sagrado, o que aparece é um demônio. É muito perigoso isso. Por isso que é sempre muito complicado quando a gente vê gente que tem a sensação maluca de que é tipo um mini Deus. Cuidado com isso, com gente que se acha um mini anjo, um JJ, Jeová Júnior. Por trás disso sempre tem um demônio, sempre. Às vezes legião. Por isso é tão importante quando a gente redescobre e encontra humanidade. Onde você encontrar a humanidade, você encontra a revelação de Deus. Porque Jesus nada mais é do que gente aqui no texto, lidando com gente, libertando gente. É importante a gente lembrar disso. Como é bom quando a gente entende isso. Orlando Costas escreveu que Jesus é o alguém que se transformou em ninguém, para transformar em alguém o ninguém que eu era. É por causa dele que a gente está vivo aqui hoje, por essa humanidade capaz de mostrar para mim que quanto mais humano eu me torno, mais perto de Jesus eu chego. Olha que coisa interessante que diz o versículo 7, ó. Como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse a eles, é para eles. Olha o que ele diz: quem dentre vós estiver sem pecado. É interessante isso. Jesus diz assim, ó: quem de vocês nunca pecou? Eu já vi até gente falar isso. Não é o que Jesus diz. Quem de vocês nunca pecou? Até porque não tem ninguém ali. Jesus também não diz assim, ó: quem de vocês não está pecando com ela? Não, ele diz assim: quem de vocês estiver sem, é agora, sem pecado. É como se Jesus dissesse assim, ó: vocês não perceberam que essa vontade louca de matar ela também é pecado? É isso que Jesus está dizendo. Não perceberam que vocês acham que trazendo ela para mim e expondo o pecado dela, no sentido de se tornarem mais santos do que ela, é pecado? Julgá-la desse jeito é pecado? Odiá-la a ponto de querer matá-la com requinte religioso também é pecado? Não perceberam que ao invés de protegê-la, vocês a expõem? Isso é pecado? A ideia de Jesus é belíssima. Quem de vocês aqui está limpo?
Quem de vocês aqui agora não tem cheiro de chão? Dá uma olhada no texto, olha o versículo 7. É tremendo, diz assim, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Fique à vontade. É incrível o que Jesus faz. Jesus está dizendo assim, já que vocês querem implantar um domínio da morte, implantem, mas a partir da própria consciência. Olhe dentro de si, veja agora se você é melhor do que ela ou não. Nivela todo mundo por baixo. É impressionante o que Jesus faz aqui. Agora dá uma olhada no versículo 8. E inclinando-se de novo, ele continuou a escrever no chão. Tranquilo. Eu estava lendo um teólogo alemão esses dias, ele diz assim, olha que coisa bonita que Jesus faz. Jesus faz aquilo que dura, escrever no chão, naquela época, com o vento e o pó e os pés do homem, apaga com muita facilidade. É o quanto dura na mente de Deus um pecado confessado, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A memória de Deus estava sendo mostrada em metáfora por Jesus. Um Jesus capaz de escrever no chão e dizer para mim, eu estou escrevendo para que você saiba que aconteceu, é histórico, é fato. Mas se você está aqui, eu te liberto para viver de novo. O evangelho da vida é o evangelho que dá a nós a chance de escrever uma outra história. Sabe o que é o evangelho da vida? Para o evangelho da vida não importa o modo como você chega aqui, mas importa muito o jeito como você sai daqui. Tomara que a gente entre aqui hoje até com pedras nas mãos, mas que a gente saia daqui sem nenhuma delas e livre para adorar ao Jesus que é capaz de arrancar as pedras e fazer a gente voltar de novo para a vida de cabeça erguida. Olha que coisa bonita que é o versículo 9. Ao ouvirem isso, todos, escuta uma coisa aqui, todos foram saindo, e o texto é tremendo. João aqui é extremamente provocativo. Eu gosto de João porque eu tenho a sensação às vezes de que João deu uma passada por aqui antes de escrever os nossos textos. Ele é extremamente atual. João é alguém que escreve como século 21. João dá para você tuitar as mensagens de João em 140 caracteres. João aqui está um deboche só, olha o que ele escreve. Foram saindo um a um. João faz questão, irmãos, olha para mim, isso é coisa de escritor. Ele faz questão de dar uns 2 passos para trás e ficar observando o pessoal sair. Um deixa a pedra e vai saindo, o outro deixa a pedra e vai saindo, e João só olhando, um por um. Começa a sair um a um, não faz bagunça, não tem tumulto, é devagar, é equilibrado. O último que sair fecha a porta, um por um. Dá uma olhada no texto, um a um. Aí tem o detalhe que é ainda mais terrível. Olha o que diz o texto, começando pelos mais velhos. Tem outra inversão aqui, Você tem um anti-evangelho que leva a mulher para matar. Você tem a anti-mensagem que espera o pregador terminar para acusá-lo e matar. E agora você tem a ironia, a zombaria da vida. Os mais velhos, que eram para ser a lógica da experiência, aqueles onde você se sinta mais abraçado, os avós da turma, eram os que estavam na linha de frente. Os primeiros passos. E aí eu vou me inserir aqui, pedir licença a João e provocar um pouco mais. Sinceramente, eu não sei se hoje nós sairíamos, porque deixar as pedras agora, nesse contexto, significa também assumir que a gente também olhou para ela. Imagina. E eles começam a largar as pedras e vergonhosamente sair, um por um. Os mais velhos primeiro. Imagina os mais velhos primeiro. Eu acho que quando Jesus diz assim, quem de vocês estiver sem pecado, os mais velhos começam a somar, vai ser complicado. A gente tem mais tempo de estrada, caminhão, tem mais caçamba, a gente está carregando pecado que não acaba mais. Quantas mulheres dessas eu já matei na vida? Ficou difícil. Chegaram diante de um Deus que não coloca um reverso, mas um espelho, e cada um começa a olhar para si. Dá uma olhada no texto, olha o que diz o versículo 9. Foram saindo, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas, olha a frase, apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. É tão tremendo isso. João está dizendo assim, Jesus falou isso, abaixou e continuou a escrever. Começa a sair um por um, e eu queria por um momento que você me emprestasse a imaginação. É impossível fazer teologia sem a imaginação. Por um momento, imaginem comigo, a lá teatro. Imaginem o que é esse momento aqui. Visualizem comigo a cena. Imagina Jesus abaixado, só escrevendo. Tudo que você consegue escutar agora são barulhos de pedras sendo jogadas no chão. As pedras vão caindo, não estão mais atingindo ela. Ele não ouve um grito da mulher, mas ouve as pedras voltando para o lugar. Olha que incrível, tudo estava fora de lugar. A mulher exposta, os mais velhos na frente, os que eram para proteger a luz do evangelho estão destruindo pessoas. O templo, lugar de vida, virou lugar de morte. As pedras que era para estar no chão estão nas mãos. Só que agora não, as pedras começam a voltar para o chão e começa aquele silêncio, só Jesus, a mulher em pé, e eu queria que por um momento você visualizasse essa mulher. Imagina o quão assustada ela está nesse momento. Ela sabe que vai morrer, ela foi pega, ela sabe que não tem para onde correr, não há tribunal de apelação, e tudo que ela escuta agora é que as pedras estão caindo no chão. A sensação que eu tenho é que ela está de olhos fechados, trêmula dos pés à cabeça, e começa a escutar o barulho das pedras caindo no chão, uma a uma.
Dá uma olhada no verso 10. Jesus se levanta e, não vendo ninguém, senão a mulher, ele pergunta: mulher, onde estão eles? Interessante que Jesus se levanta. Eu tenho a sensação que Jesus pensa assim: está quieto demais isso aqui. Com silêncio nesse tempo, ninguém fala nada, não tem ninguém aqui, só aquele monte de pedra espalhada. Cada pedra fica no lugar denunciando um miserável que estava por ali. De repente Jesus se levanta, dá aquela olhada em volta. Como é bom saber que Jesus procura mesmo a gente que tem vontade de matar. E ele começa a procurar, dá uma olhada em volta, procura. De repente ele vê só a mulher no canto, em pé, morrendo de medo, trêmula. Aí ele olha para ela e pergunta para ela. E ele não diz para ela assim: adúltera. Ele não marca ela com essa pecha o resto da vida. Ele não faz nela uma tatuagem da maldade. Ele não deixa com que o pecado dela fique marcado na própria retina da alma. Ele não tatua ela pelo pecado que cometeu. Ele olha para ela e chama ela pelo mesmo pronome de tratamento que ele usava para a mãe dele: mulher. É dignidade. Ele faz isso, sabe por quê? Porque se você for lá em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, tem uma Raabe, estrangeira e prostituta, que já foi sufocada e usada como mulher objeto de milhares de homens. Você tem agora um Jesus que vem na própria linhagem, redefinindo as histórias e deixando claro para todo mundo que até Jesus você pode vir com toda a podridão que tiver, a partir dele você sai limpo, porque o evangelho da vida limpa também a história, ajeita o retrovisor do passado e você é livre para olhar para trás sem nenhum tipo de medo, porque esse Jesus não é o da suspeita, é o da libertação. Olha que coisa tremenda que esse texto está dizendo para mim e para você. Não vendo ninguém, Jesus pergunta: mulher, onde estão eles? Olha a frase, olha a pergunta que Jesus faz para ela: ninguém te condenou? É como se ele dissesse assim: eu vi um monte de juiz aqui, tinha um monte de juiz, tinha uma corte arbitral aqui, um monte de juízes, nenhum deles te condenou, ninguém teve coragem. A resposta dela é perfeita. Olha o versículo 11. Ela respondeu: ninguém, Senhor. É a primeira no texto que se refere a ele como Senhor. Eles vieram a ele como mestre, ela vem como Senhor. Ninguém, Senhor. Ela entendeu que ele não é só um professor, ele é o Senhor da vida. Ela entendeu que ele não é alguém que fala, é alguém que faz. Ela entendeu que ele não precisa nem falar, às vezes nem fazer, basta escrever no chão. Se ele rabiscar no chão da minha história, eu começo a viver de novo. Ela entendeu que ele tem nas mãos o senhorio da vida. Só que ele não faz isso como um ditador, ele faz isso como um artista. Ele ministra pelo amor, e pelo amor a gente fica de pé na presença da morte. Por causa dele eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Ele é o Senhor da vida. É esse Senhor que está aqui essa noite protegendo você. Protege os vulneráveis, os fracos. Ele protege quem peca. Olha, até hoje para o religioso de plantão é horripilante saber que Jesus protege quem peca. Os religiosos de plantão odeiam quem peca. Jesus protege quem peca e cura e liberta. Dá uma olhada no verso, continua comigo no versículo 11. Ninguém, Senhor. Aí disse Jesus: nem eu te condeno. Essa frase é bíblica, é de Jesus, está aí. Eu também não te condeno. Por que a gente condena então? De onde a gente tirou tanta força para condenar com uma velocidade incrível, se Jesus, mesmo depois de todo o problema exposto, de toda aquela coisa toda, ele não condena? E olha como é que ele termina: nem eu te condeno, vai, liberdade, dinâmica, direção, e não peques mais. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei que você pecou, o que te trouxe até aqui foi o pecado, e eu tenho certeza que você não vai querer repetir isso, está com eles de novo e sem mim. Então agora eu vou te dar um horizonte, uma salvação. Vai e nunca mais entre por esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai. Essa é a liberdade que Jesus tem para nós hoje. A gente está aqui essa noite por causa disso. Qualquer um de nós aqui hoje entrou porque a gente é feito disso aqui, de um acúmulo de maldade, de pecado para lá e para cá, de uma série de coisas. Só que às vezes a gente não percebe isso. E sabe por quê? Porque um discurso aprendido, repetido durante tanto tempo, acaba se tornando uma maligna verdade para a gente. Eu queria que essa noite, em nome de Jesus, a gente saísse daqui liberto.
liberto para toda a vida, para entender que o que a gente prega aqui, canta aqui, fora daqui, é o evangelho da vida, que ninguém aqui dentro hoje ou pela internet, nesse momento me assistindo, jamais se coloque como um agente da maldade, do ódio, da fúria, da raiva, do sangue, que você nunca se alegre nem 1 milímetro quando alguém cai, mas que você seja aquele que levanta a mão, que você seja aquele que ajuda, que você seja aquela que limpa lágrimas, que o seu abraço seja abraço de Jesus, que qualquer pessoa que se aproximar de você receba vida, que você seja alguém que liberta, não que aprisiona. Por que é tão difícil para a gente acreditar nesse evangelho? Olha, muita gente tem aquela coisa de pensar assim, desse lado ficam os sujos, os pecadores. A gente tem essa mania. Se Jesus deixasse por a gente faria isso. Chegaria aqui hoje, levantar e dizer assim, todos os sujos, pecadores, aqueles que não andam como eu penso, que não leem o que eu leio, que não gostam do que eu gosto, fiquem desse lado aqui. E nós somos os puros, vamos ficar desse lado aqui para não correr o risco deles nos sujarem. Esses são os fundamentalismos, os xiitas fazem isso. Jesus é o contrário, ele chega num lugar e diz assim, onde é que estão sujos, os pecadores, os arrebentados, os destruídos, os que ninguém quer? Eles levantam a mão e dizem, então vem todo mundo para cá, eu quero limpar vocês, eu não quero, vocês não vão, pode ficar tranquilo, vocês não vão me contaminar, vocês serão limpos por mim. Esse é o evangelho da vida, um evangelho que vem para libertar, é o evangelho maravilhoso da graça. Aliás, um teólogo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard dizia que o Jesus do Novo Testamento é o segredo mais bem guardado das igrejas, e é verdade. Porque durante muito tempo, andar com esse tipo de Jesus assusta a gente. É um tipo de ameaça para muita gente. Tem muita gente que ainda acredita realmente que o mundo tem que ser aquela caixinha preservadinha, onde cada um anda dentro da sua lei. Jesus faz o contrário aqui. E é tremendo que João enxerga isso por 2 pontos de vista. No capítulo 8 que a gente trabalhou aqui hoje, ele faz isso com uma mulher. Aí se você for no capítulo 9, na sua casa, você lê com calma, é com um homem. Só que ele é cego de nascença, desde que nasceu. E os discípulos olhando para ele dizem assim, Senhor, mestre, aliás, de novo, os discípulos vêm pela mesma lógica dos escribas e fariseus. Mestre, quem pecou para que ele nascesse desse jeito? É a mesma postura. Olha que incrível, acabaram de ver Jesus libertar uma mulher do império da morte, e eles repetem, ipsis literis, ao pé da letra, a mesma fraseologia da maldade que estava no templo. Quem pecou para que ele nascesse assim? Olha para mim, imagina o raciocínio. Mestre, como é que alguém pode nascer desse jeito? Porque o que nasce vem de Deus. Como é que nasce desse jeito, cego de nascença? O judeu acredita que os olhos são as janelas da alma, libertação para o mundo. Como é que alguém vinha ao mundo com a janela fechada, Senhor? Ele veio com a persiana quebrada, Pai. Ninguém desce do céu desse jeito não, está errado. Esse cara é do mal, só pode. A gente é santo, crente, perfeito. A gente é tão bom que o Senhor achou a gente. Agora olha o cara, como é que nasce desse jeito? Aí Jesus olha para eles e fala assim, esse daí, nem ele pecou e nem seus pais pecaram. É Jesus falando assim, por que vocês olham para eles pela lente do pecado? Por que vocês se tornaram caçadores de pecados e especialistas em maldade? Por que buscam o pecado e não a graça? Olha o que Jesus está dizendo para eles. Aí sabe o que Jesus faz? Cospe no chão e com o dedo que escreveu para libertar a mulher, faz lodo. E com esse mesmo dedo que escreveu uma nova história, passa nos olhos do homem. E como ele deu uma direção para a mulher, ele dá para o homem. Vai, lava-te no Siloé e você vai ser livre. Ele vai, lava e está livre. Olha que tremendo. É Jesus dizendo para eles assim, mestre, quem pecou aí? Jesus, ele não pecou, nem ele, nem os pais. Sabe o que Jesus está dizendo? É melhor vocês baixar a bola porque ele é melhor do que vocês. Vocês estão olhando para ele achando que vocês são melhores? Ele é melhor do que vocês, porque se aí alguém que meu pai fez em pessoa, e o pai disse assim, eu não vou abrir os olhos dele agora não, porque esse aí eu vou abrir pessoalmente lá embaixo, eu vou lá abrir, ou seja, ele é melhor do que vocês, hoje ele é o professor, vocês os alunos. Toda vez que a gente olha para alguém com o olhar da maldade, Jesus liberta, amplifica o olhar e mostra a grandeza no coração de cada um. A minha maior alegria vai ser se a gente conseguir sair daqui hoje, esse grupo que está aqui, quem está pela internet, olhando as pessoas diferente, mas não com desejo de impor, de colocar nossas regras, mas de glorificar a Deus, porque cada pessoa é um canteiro de obras existencial da graça. A gente não sabe o que Deus está fazendo, mas que está fazendo coisa tremenda. Quem sabe agora, neste momento, Jesus não está na ambiência da sua vida, rabiscando no chão, escrevendo um novo tempo, uma nova história, e livrando você de uma gente imensa ao seu redor, que não consegue pensar na graça, mas só na maldade. Eu vou dizer uma coisa que talvez te escandalize, mas não estou nem aí. Uma coisa que eu amo na igreja é aquelas pessoas que já pecaram. Como eu gosto desses irmãos.
Sabe aquelas pessoas que já passaram por um escândalo terrível na igreja, que foram enxovalhados em público, que até hoje o povo lembra? Porque Deus esquece, mas a igreja não. Eu gosto desses irmãos. Você pode observar que para esses irmãos você pode contar a coisa mais maluca do mundo. Eles nunca te julgam. Eles só te abraçam e oram com você. Porque eles sabem o que é ter a cara no chão e a bota do carrasco por cima. Eles sabem o que é estar na mira da pedra de alguém que é disposto e especialista em morte. Eles sabem o que é estar perto de alguém que diz que ama a Deus, porque não consegue amar mais nada. Como é bom estar perto de gente que é livre, de gente que abraça, que sente. Nesses é Jesus quem abraça. É o dedo de Deus escrevendo no chão, na terra, perto de você. Vou fazer um desafio para nós aqui essa noite. Que a gente saia daqui hoje como extensões do abraço de Jesus. Que qualquer pessoa sofredora que passe pela sua vida essa semana, encontre em você o abraço de Jesus escrevendo alguma coisa no chão da vida dela. Que você seja alguém hoje capaz de amplificar o debate. Que a pessoa chegue perto de você e sinta vida, sinta graça. Que você não seja alguém que acha que é um filho mimado de Deus. Porque na fé cristã não tem espaço para playboy. Aqui na igreja ninguém está a passeio, a gente está a serviço. E a serviço do rei. E é por esse reino que a gente está aqui hoje. Por uma graça que liberta, que abre as portas, que quebra as cadeias. E que faz o mundo inteiro saber que há um Deus, que é o Deus da vida, que é o Deus do amor, que é o Deus do perdão, que é o Deus da graça. Alguns com requinte religioso costumam dizer assim, Deus é amor mesmo, mas também é justiça. E aonde que você encontra na Bíblia o amor de Deus fora da justiça dele? Porque se você encontrar, me diga, porque nesse caso, o que você está vendo é um Deus que ama injustamente. É possível isso? Não dá para separar o amor dele da justiça dele. É que a justiça dele não é justiceiro, ele não é sanguinário. Deus não é o Batman. A justiça dele é feita em amor, em graça, é equilíbrio na vida, é afastando o caos do coração. Sabe o que significa isso? Aquela profecia que ele diz lá em Ezequiel e projeta para o templo, para a igreja, para o reino, dizendo assim, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Ele nunca teve nenhum projeto com as pedras. O projeto do poder e das pedras não é de Deus. O projeto de Deus é da vida, é da graça, é que pega o coração e aquece, é que faz o homem se levantar na vida. Eu estava vendo um filme um tempo atrás aí, de Steven Spielberg, conta a história de alguns escravos e tal. E de repente ele conta, eu acho tão espetacular, os escravos chegam no lugar e tem um julgamento contra eles. E um dos escravos está indo para o julgamento e ele pega uma Bíblia de uma mulher que vem da igreja. E quando está na cela ele começa a ver a Bíblia, não sabe ler, mas ele vê as imagens, as gravuras. E o outro escravo que está com ele começa a reclamar porque ele está vendo aquele livro, o livro dos caras que estão querendo julgar a gente. Só que de repente ele começa a se encantar com a figura de Jesus nos textos. E uma das figuras é esse texto que eu li. Quando ele olha para esse homem e diz assim, o escravo, diz, olha, ele é diferente. Onde ele vai, a luz acompanha ele. Quando ele prega, todo mundo para e ouve. E aqui, estão querendo matar uma mulher, só que ele a protege. Ele sozinho, na frente das pedras, ele a protege. Queria que você saísse daqui hoje com essa mensagem no seu coração. Que evangelho você canta, prega e vive? Não há outro evangelho que não o evangelho da vida. Esse é o evangelho que a gente tem que pregar aqui hoje. Qualquer pessoa que passar pela sua vida, que se envolva nisso. Jesus é tão o evangelho da vida, tudo nele é a vida. A minha maior alegria, quando eu vejo a imagem da cruz, que eu não olho para a cruz, não é apenas para ver a violência, a maldade. Tem gente que parece que gosta daquilo. O que eu vejo ali é a vida. Nem a cruz conseguiu parar o projeto da vida. 3 dias depois a pedra foi rolada e ele estava vivo. Aliás, esses dias eu estava olhando na Bíblia, pastor Roberto, olha que interessante, uma coisa que me encanta. Eu gosto desses detalhes de Jesus. Jesus é um Deus que andou na vida aqui com coisas emprestadas. Já parou para perceber isso? Um monte de coisa emprestada. Ele pegou um jumentinho emprestado, ele pegou um lugar emprestado para celebrar com os seus discípulos a ceia. Onde ele vai, ele pega alguma coisa emprestada. Jesus é a única pessoa da face da história que até hoje a pegar um túmulo emprestado e devolver. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Tudo nele é o evangelho pleno da vida. Por causa de Jesus é que você tem vida aqui hoje e vida em abundância. Esta é a mensagem para nós aqui hoje. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. É o evangelho da vida que a gente tem que pregar. Vida e vida em abundância. Pode observar uma coisa, não sei se você já pensou nisso, mas as pessoas mais religiosas, esses religiosos ferrenhos, enjoados, que não gostam de nada nem de ninguém, eles vivem uma vida tão miserável e dizem que essa vida é a vida de Deus. Não é estranho? Agora você já percebeu que quem é livre e vive o evangelho da vida
tem uma leveza tão gostosa de viver, a gente gosta de estar perto, não é? Fala se não tem gente que você gosta de estar perto, você sente aquele abraço. Acho que é por isso que nós da igreja sentimos tanto a falta dos irmãos, porque tem gente na igreja que quer ter extraordinário. Eu sei que não é todo mundo, nem Jesus teve 100%, a gente também não vai ter. Aqui na igreja não se iludam, vocês vão encontrar as melhores e as piores pessoas do universo. Tem gente aqui que é uma pedra para você construir um castelo, e tem gente aqui que é uma pedra bem no meio da sua testa. O nome disso é igreja, revolução humana do pensamento da vida. A gente vive assim. Deus nos trouxe aqui hoje para a gente aprender de uma vez por todas que não existe outro evangelho mais digno da vocação do viver do que o evangelho da vida. Que a sua mão nunca seja usada para apedrejar ninguém. Amém? Talvez você pense assim, mas pastor, eu jamais vou apedrejar alguém com a minha mão. Talvez não, mas com a língua pode. Então que a sua língua nunca seja usada para apedrejar ninguém. Amém? Que a gente saia daqui hoje com essa vontade de ser livre e de ministrar o evangelho da vida. E eu ainda vou ampliar um pouco mais o projeto. Talvez você não pense assim, não, mas com a língua também eu não apedrejo, não. Mas hoje a gente tem uma velocidade para apedrejar com os dedinhos nos teclados do celular, que é uma, né? Então que em nome de Jesus as suas redes sociais nunca apedreje ninguém. Que você não seja o chato de Facebook mandando indiretinhas para todo mundo. Porque eles podem não saber que é você, porque você esconde o caráter atrás do anônimo. Mas Jesus sabe quem você é. Que a gente saia daqui hoje para fazer como Jesus. Alguns escrevem no chão, outros escrevem no Twitter, mas que a gente escreva para a vida, sempre para a vida. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar o mesmo evangelho que o Senhor pregou, o evangelho da vida. Pai, que ninguém saia daqui hoje com o coração armado contra a Tua palavra, mas que a gente saia daqui hoje com esse desejo sincero e feliz de ministrar a mesma palavra que o Senhor ministrava, de viver como o Senhor vivia e de abraçar aqueles que o Senhor abraçado, os fragilizados, os expostos, os vulneráveis. Que ninguém saia daqui se achando mais santo, mas cada vez mais pecador. Pecador é meu nome, pecador é meu sobrenome. Que a gente saia daqui hoje para ser alcançado por essa graça, que olha para nós, Pai, e nos livra da mira e das pedras do falso. Que a gente saia daqui hoje de cabeça erguida, que essa semana os nossos braços abracem como os Teus. Que nessa semana, Pai, as pessoas que estiverem no limiar da morte encontrem em nós uma fuga para viver. E que saibam que o Senhor ainda é o Deus da vida, na nossa vida e pela vida deles. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, pastor.